Vamos começar então agora a aula 18. A gente continua com o assunto de análise combinatória. O título da aula de hoje é arranjo, arranjos. Na verdade, a gente já viu uma porção de vezes o que arranjos fazendo exercícios, só que não foi dado esse nome e nem foi dada uma fórmula. E, na verdade, eu prefiro que continue assim. Vocês não precisam decorar a fórmula e não precisam saber o nome, contanto que vocês saibam como usar. Tá? É mais importante usar o princípio da multiplicação ou o princípio da contagem para fazer corretamente. Tá? Vamos fazer exemplos que vocês vão ver do que eu estou falando. Então, o que é o tal do arranjo? A gente já fez isso muitas vezes. Por exemplo, quantos números de 4 algarismos distintos é possível formar usando os algarismos 6, 7, 8 e 9? Bom, como que a gente resolve isso? A gente faz os 4 tracinhos, né? São números de 4 algarismos, tem que ser distintos. Ok. Então, para o primeiro algarismo pode ser 6, 7, 8 ou 9. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui. Isso, 4 possibilidades para o primeiro algarismo. No segundo algarismo, um algarismo já foi ocupado aqui na primeira posição. Então, eu tenho 3 escolhas possíveis. Para o terceiro algarismo, 2 escolhas possíveis. E, finalmente, só vai sobrar um que eu vou ter que pôr aqui. Tá? Então, a resposta é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. São escolhas sucessivas que a gente vai fazendo. Isso é arranjo, na verdade. O que é arranjo? Dados 2 números inteiros, n e r, n maior do que r, maior ou igual a r, e r maior ou igual a 1, tá? O arranjo de n elementos tomados r a r é o número de maneiras de escolher e apresentar ordenadamente r elementos distintos tomados de um conjunto de n elementos. Tá, vamos ver o que a gente está fazendo. Você tem n elementos, eu tenho r espaços aqui e vou escolher quantas maneiras eu posso escolher o primeiro aqui para colocar nesse primeiro lugar. Bom, de n maneiras. De quantas maneiras eu posso escolher o segundo? De n menos 1 maneiras. De quantas maneiras posso escolher o terceiro? De n menos 2 maneiras. E assim vai, tá? Agora, eu tenho r espaços, tá? Então, até onde eu vou? Eu vou até n menos r mais 1. Nossa, que letra horrível que ficou. Tá? Então, é n menos r mais 1. Esse é o último, ok? N menos 1 é o segundo, n menos 2 é o terceiro. Tá? Então, o résimo é n menos r mais 1. Menos r menos 1, que dá n menos r mais 1. Ok? Então, essa é a fórmula do arranjo, né? O arranjo de n objetos tomados r a r é n que multiplica n menos 1 até n menos r mais 1, que dá no mesmo que você escrever n fatorial dividido por n menos r fatorial. Tá ok? Tudo bem até aí? Bom, então, não é preciso decorar essa fórmula, o que é preciso saber é utilizar o raciocínio que está por trás do arranjo. E a gente vem fazendo isso bastante, né? Vem treinando isso. Então, bom, um outro jeito de falar sobre o arranjo é como sendo o número de maneiras de escolher e permutar R objetos distintos tomados de um conjunto de N objetos. Eu sugiro vocês relerem essas definições, pensarem um pouquinho. Mas são os exemplos de uso que acho que vão esclarecer mais as coisas. Primeiro exercício. De quantas maneiras podemos sentar 5 de um grupo de 9 crianças em um banco? Tá? Então, eu tenho 9 crianças, 5 delas eu vou escolher 5 para sentar num banco. E se 2 das crianças precisam ficar juntas, tá? Que é ou lado a lado no banco ou então fora do banco. Tá? Então, são 2 perguntas diferentes. Como que a gente senta 5 crianças escolhidas de 9 num banco? Bom, tá aqui o banco, tem 5 lugares. Primeiro lugar, eu posso escolher 9 crianças para esse lugar. No segundo lugar, eu tenho... São 9, né? São
8 crianças para escolher, porque uma já sentei aqui, depois 7, 6, 5. Tá? Então, é isso aí que dá. Ok? Não precisa saber falar a palavra arranjo, a gente já sabe resolver esse problema. Tá? Então, a gente pode sentar 5 crianças no banco, de 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que dá esse número aqui, 15.120, maneiras diferentes. Tá ok? Tranquilo, né? Isso a gente vem fazendo faz tempo. Agora vamos resolver a segunda parte do problema. E se as crianças precisam ficar juntas? Tá? No banco, uma do lado da outra ou fora do banco, ok? Para o slide para tentar fazer sozinho. Esse é um desafio legal, esse aí. Vamos lá. Como que a gente vai resolver? A gente vai chamar de João e Maria, de novo, as crianças que querem ficar juntas, tá? Então, e temos, aí nós somos obrigados a analisar 2 casos separados. O caso em que eles vão para o banco juntos e o caso em que eles ficam fora do banco juntos também, tá? Então, ou eles vão ambos no banco ou estão fora do banco. Então, vamos contar quantos tem aqui, quantas tem aqui, tá? E depois somar, porque são 2. Tá? Então, vamos pensar os 2 juntos no banco. Ok, eu vou imaginar eles nas primeiras posições aqui, ocupando as 2 primeiras posições. Tá? Então, como é que eles podem ocupar? Eles podem ocupar as 2 primeiras posições assim, João e Maria, J e M, ou assim, M e J. Tá? Lembra das permutações circulares? A gente também tinha essa coisa de trocar o João e a Maria de lugar. Tá? Então, o jeito do João e Maria sentar nas 2 primeiras posições são 2 maneiras. Ok. E o resto do que vem depois? Quantas crianças a gente tem? 9 crianças, certo? Então, 9 crianças. 2 são João e Maria. Então, quantas sobraram para eu colocar neste lugar aqui do lado do João e Maria? 7. 7 para eu escolher. E aqui, 6, porque uma já está aqui, João e Maria também. E nesse último lugar do banco, 5 escolhas possíveis. Ok? Então, sentados no banco, com o João e Maria no banco, pensando que os 2 vão sentar nas 2 primeiras posições, eu tenho 2 vezes 7 vezes 6 vezes 5 maneiras de sentar. Tá? O João e Maria e mais as 5 crianças. Mas, por que sentados nas 2 primeiras posições? Isso foi só para facilitar o raciocínio. Eles podiam estar sentados um do lado do outro em qualquer posição. Né? O banco tem 5 lugares. Então, quantas posições são possíveis? Ó, tem 4 posições possíveis, né? As 2 primeiras e depois a posição 2, 3, 3, 4 e 4, 5, para sentarem lado a lado. Tá? Então, eu ainda tenho que multiplicar por 4, que são as 4 posições possíveis. Então, é 4 vezes o número que a gente achou antes, 420. Então, são 1.680 modos de sentar João e Maria juntos e mais 3 crianças no banco. Então, isso é o João e a Maria sentados juntos no banco. Agora, eu ainda tenho que analisar quando João e Maria não vão para o banco. Tá? São outras 5 crianças que ficam no banco e o João e Maria ficam juntos, mas fora do banco. Ok? Bom, essa, na verdade, é mais fácil. Se João e Maria não estão no banco, tem 7 crianças que podem ser escolhidas para ir no banco. O banco tem 5 lugares, então, para o primeiro lugar eu tenho 7 possibilidades, para o segundo 6, aqui 5, aqui 4 e aqui 3. Tá? Então, o produto desses números vai me dar as maneiras de sentar 5 crianças no banco que não são João e Maria. Ok? Então, qual que é a resposta final do exercício? É o número que a gente tinha achado antes, que é sentando João e Maria no banco, somado com esse número que achou aqui, que é 2.520, ou seja, dá 4.200 maneiras de sentar as crianças no banco, mantendo João e Maria juntos. Tá ok? Tudo bem? Vamos para o exercício 2. Tá? De novo, hein? Para o slide para tentar fazer sozinho. Esse exercício aqui é bacana.
Quantos números inteiros positivos de até 10 algarismos podemos formar usando no máximo 10 dígitos 1 e 10 dígitos 0? Tá, okay? Bom, é um jeito ruim até de falar desse exercício. Na verdade, eu quero fazer números inteiros positivos com até 10 algarismos usando os dígitos 0 e 1. Tá? Bom, eu posso começar com 0? Vamos pensar, a gente já fez exercício. Se eu dissesse que eu queria que tivesse 10 algarismos, o número, você não podia começar com 0. Mas pode ter até 10 algarismos. Tá? Então, eu posso começar com 0. Isso não vai me ajudar até a contar. Tá? Então, só que eu tenho que pensar nisso, né? O 0, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1 vai representar o 1001. Tudo bem, é um número de 4 algarismos. Ok? E não vai ter nenhuma ambiguidade. Então, na verdade, o que eu quero? Eu quero saber todas as sequências que eu consigo fazer usando zeros e uns. Tá? Em 10, eu tenho 10 posições possíveis, só vou colocar zeros e uns. O único cuidado é o seguinte, se eu puser tudo 0, eu vou ter o algarismo 0 e eu estou querendo inteiros positivos. Então, o 0 não posso... A única sequência que tem que cair fora é toda 0. Mas tudo bem, essa é uma só, eu tiro ela depois. Então, como é que a gente faz isso? Também a gente já viu. Tá? A gente faz o de sempre, né? Coloca os espaçozinhos, tem 10 espaçozinhos. O que eu posso escolher aqui para a primeira posição? Pode ser 0 ou 1. Então, eu tenho 2 escolhas possíveis. Na segunda posição, o que pode ser? 0 ou 1. Não interessa o que você já escolheu aqui, aqui continua sendo 0 ou 1. Né? Porque pode repetir. Então, aqui pode ser 0 ou 1 também. Aqui é 0 ou 1. Todos os lugares eu tenho a escolha de 0 ou 1. Tá? Quantas posições são? 10. Então, quantas escolhas eu tenho? 2 elevado a 10 escolhas. Tá? Bom, mas a gente tem que descartar aquela sequência que é 0, 0, 0, 0. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 10 menos 1, que dá 1023. Tá ok? Tranquilo? Tudo bem? Isso também é arranjo, se você quiser. Pode ser permutação com repetição. Não importa o nome, importa é você saber fazer, usar o raciocínio e resolver o problema. Tá? Bom, exercício 3. Agora a gente vai fazer umas brincadeiras com pelo menos, exatamente, para ver se dá confusão aqui. Vamos tentar. Ó, eu tenho um alfabeto com 26 letras, 5 vogais e 21 consoantes. E eu quero fazer palavras de 6 letras. Tá? Então, a primeira é, quantas palavras de 6 letras eu consigo fazer com exatamente uma vogal? Essa é a primeira pergunta. Quantas com exatamente 2 vogais? Quantas com pelo menos uma vogal e quantas com pelo menos 2 vogais? Então, é um pouco para ver se dá confusão esse tipo de coisa. Exatamente uma ou pelo menos uma. Né? Vamos brincar um pouco com isso. Então, esse é o momento de parar o vídeo e tentar fazer sozinho. Tá? Vamos lá. Então, vou começar com esse A. Palavras de 6 letras com exatamente uma vogal. Tá? Então, é o de sempre. 6 letras, eu ponho 6 tracinhos aqui. Tá? Uma vogal. Eu vou imaginar a vogal na primeira posição. Tá? Por que eu posso fazer isso? Na verdade, eu não posso fazer isso. Né? Depois eu vou ter que imaginá-la nas outras também. Mas se eu puser a vogal na primeira posição, eu tenho 5 possibilidades para essa vogal. Posso escolher entre 5 vogais, A, E, I ou U. E as consoantes são em maior número, tem 21. Então, as outras consoantes têm 21, 21, 21, 21 escolhas possíveis. Então, quanto dá no total? Tá? O total dá, com a vogal na primeira posição, tem 5 vezes 21 a quinta. Tá? Sequências de 6 letras. Mas a vogal pode ocupar qualquer uma das 6 posições. Então, eu tenho que ainda multiplicar por 6. Tá ok? Então, vai dar esse número grande aqui, 122.523.030. Tá?
Ok, resolvido o problema A. Tem exatamente uma vogal, é esse o número. Ok. O B agora. Quantas palavras de 6 letras com exatamente 2 vogais? Então, agora é igual, parecido, vai. Você põe as 2 vogais aqui nas primeiras posições, tá? E depois as consoantes. Então, começando com 2 vogais, você tem 5 ao quadrado vezes 21 a quarta palavras de 6 letras. Mas quais as posições das vogais possíveis? São muitas, né? São variadas. Quantas posições são possíveis para essas vogais? Bom, imagina assim, a gente já fez isso também numa aula anterior, quando fez permutação. Imagina assim, todas as sequências que você consegue fazer escrevendo 2 Vzinhos e 4 Cs. Né? Então, por exemplo, aqui tem 2 Vzinhos e 4 Cs. Então, nesse caso, as minhas vogais estão na posição 1 e 4. Ou então, sei lá, eu faço assim, C, 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 V, V, C. Tá? Isso aqui eu estou associando as minhas vogais estarem na posição 4 e 5. Então, na verdade, as posições possíveis para as vogais é a mesma coisa que eu ver quantas sequências eu consigo fazer com 2 Vs e 4 Cs. Ok? Bom, e quantas sequências eu consigo fazer com 2 Vs e 4 Cs? Isso foi visto na aula 16, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá na aula 16, tá? E como é que a gente conta isso aqui? Eu quero contar todas as maneiras de permutar 6 símbolos, mas 2 são Vs e 4 são Cs. Então, eu penso assim, se fossem 6 símbolos diferentes, daria só essa parte aqui de cima, 2 mais 4 fatorial. Essas são as permutações de 6 símbolos. Mas como eu repito o 2, a vogal 2 vezes, eu tenho que dividir por 2 fatorial. E como eu repito a consoante 4 vezes, eu tenho que dividir por 4 fatorial. Então, acaba dando 15. Ok? Tranquilo? Bom, então, o total vai dar 5 ao quadrado vezes 21 a quarta vezes 15 palavras com 6 letras, de 6 letras com exatamente 2 vogais. Ok? Bom, agora, com pelo menos uma vogal. Aqui é legal você tentar pensar de um jeito diferente. Olha só, uma boa estratégia é pensar em quais são as palavras que você não quer contar. Tá? O que você quer descartar? Você quer descartar as palavras que só têm consoantes. Né? Quer dizer, você quer palavras com pelo menos uma vogal. Então, as únicas que não te interessam são as que só têm consoantes. E isso não é difícil contar. Como é que a gente conta? O número total de palavras é 21 a sexta, né? Que é 26 a sexta, que é 26 vezes 26 vezes 26. As palavras só com consoantes, como é que eu vou contar? É 21 vezes 21 vezes 21, 6 vezes, né? Porque para cada etapa eu tenho 21 consoantes para escolher. Né? Quando eu fizer aqueles tracinhos aqui, os 6 tracinhos, todos vão dar 21, 21, 21, né? Então, se eu sei isso, eu sei a resposta para o problema, que é o número total de palavras, tirando as que não me interessam, que é aquelas que só têm consoante. Então, dá 26 a sexta, menos 21 a sexta. Pronto, essa é a resposta para o problema. Ok? Agora, o exercício, a parte D, é parecida também. Palavras com pelo menos 2 vogais. Tá? Então, pelo menos 2 vogais. Então, quais é que a gente não quer contar? Aquelas que só têm consoante e aquelas que só têm uma vogal, né? Ou exatamente uma vogal. Então, essas são as que eu não quero contar. Então, o total de palavras é 26 a sexta. Palavras só com consoantes é 21 a sexta, a gente já viu. E palavras com exatamente uma vogal a gente já fez na parte A. Então, que dá esse número aqui. Então, eu tenho que fazer, a minha resposta para o meu problema é
o 26 a sexta, menos 21 a sexta, menos o número de palavras com uma só vogal. Ok? Então, tá. Olha, vamos fazer uma retomadinha aqui. De quantas maneiras a gente pode permutar 6 objetos escolhidos de um conjunto de 10 objetos? Tá? De quantas são as sequências de 6 objetos escolhidos de um conjunto de 10? E de quantas maneiras podemos colocar em fila 6 pessoas escolhidas de um conjunto de 10? Essas perguntas, na verdade, são a mesma pergunta, né? A resposta é sempre a mesma. E a resposta, em todos os casos, a ordem importa, né? Se eu vou pegar 6 objetos, eu pegar o objeto 1, 3, 5, 4, 2 e 10, pode ser em 2 ordens diferentes, né? Então, não é só escolher os objetos, é colocá-los numa ordem. Então, a ordem importa. E a maneira de eu fazer isso é sempre essa, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Ok? Todas as questões anteriores, a resposta é essa, né? E isso daqui é o arranjo, se você quiser pensar na fórmula, mas não precisa, tá? De 10, tá? Quantos eu estou escolhendo? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a 6. Tá? Arranjo de 10, 6 a 6. Ok? Então, cuidado, porque isso é diferente de escolher 6 elementos. Você está escolhendo e ordenando. Tá? Só escolher é o que a gente vai ver a aula que vem. Tá, ok? Então, é isso. Obrigada.